aí, meu povo? Eu sou a professora Paula e essa é a nossa hora do... Bom, no vídeo anterior a gente viu um exemplo dando 2 pontos e a gente calculando a nossa função afim. Agora eu vou pegar um exemplo bem parecido, com outros dados, e a gente vai utilizar um outro método. E aí você vê qual que você se encaixa melhor, qual que fica mais fácil para você, tá? Então vamos lá, ó. Agora eu tenho que determinar minha função afim, só que a minha função afim agora, ela passa pelos pontos menos 1 e 7, 2 e 1. De novo, eu tenho 2 pontos e eu quero saber quem é essa minha função afim. O fato da minha função passar pelo ponto menos 1 e 7, eu consigo escrever a minha função da seguinte maneira. 7 é igual a menos a mais b. Fiz direto aqui. Lembra que o nosso y é igual a ax mais b. E aí eu tenho aqui o valor do y, o valor do x. O y vale 7, o x vale menos 1. Substituí nessa fórmula e cheguei nisso. Posso escrever essa minha equação dessa maneira também. Menos a mais b igual a 7. Eu só inverti os meus termos para ficar melhor, para as letras ficarem no primeiro termo da minha equação, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro ponto. Se o meu ponto é 2 e 1, então 1 é igual a 2a mais b, tá? Substituindo lá no lugar do y e no lugar do x. O que eu também posso escrever como 2a mais b é igual a 1. Eu tenho aqui, então, duas incógnitas e duas equações. De novo, eu tenho aqui, então, um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Eu posso resolver esse sistema pelo método de escalonamento. O que é isso? No escalonamento, eu tento fazer com que uma das minhas incógnitas suma, tá? Nesse caso que eu tenho duas incógnitas e duas equações. Se uma delas sumirem, eu consigo calcular a outra. Então é isso que a gente vai fazer. Eu posso simplesmente aqui, ó, eu tenho mais b e aqui eu também tenho mais b. Se eu fizer b menos b, vai sumir o b. Então se eu subtrair a primeira equação com a segunda, o b vai sumir. Ótimo, é isso mesmo que eu queria. Posso fazer direto já subtraindo, mas eu gosto de fazer de uma maneira diferente para não confundir a cabeça de vocês. Então, ó, vou escolher uma das duas equações. Eu já sei que se eu fizer uma menos a outra, vai dar certo. Então, vou escolher uma das duas, vou escolher essa de baixo. E vou multiplicar por menos 1. Isso não vai mudar em nada a minha equação. Então, meu sistema de equações é equivalente a esse daqui, ó. Quando eu multiplico a minha equação por menos 1, eu tenho que multiplicar todo mundo. Não posso esquecer de ninguém. Então, ó, todo mundo aqui na minha segunda equação mudou de sinal. Multipliquei por menos 1, né? A mesma coisa que eu mudar o sinal. Então, eu tenho menos 2a menos b é igual a menos 1. Tá vendo que agora, se eu somar esse mais b com menos b, eles vão cancelar? É justamente isso que eu vou fazer. Eu vou somar as duas equações, ó. Então, somando aqui, ó, menos a com menos 2a vai dar menos 3a. Mais b com menos b vai dar 0. Não vou nem colocar. E 7 menos 1 dá 6. Agora, eu tenho uma equação simples com uma incógnita só. O que eu posso fazer? O meu menos 3 está multiplicando a. Então, se eu dividir por menos 3, eu vou cancelar esse menos 3. Ótimo, é isso que eu quero. Só que eu tenho que dividir do outro lado também. Então, desse lado da minha equação, eu fico só com a. E do outro lado, eu vou ficar com menos, ó, positivo dividido com negativo dá negativo. 6 dividido por 3 dá 2, menos 2. Achei o meu valor de A. O que eu faço agora? Agora eu vou escolher qualquer uma dessas minhas equações aqui, ó, e vou substituir o valor de A para eu achar o valor de B. Então, ó, encontrando o valor de B, eu sei pela primeira equação que menos A mais B é igual a 7. Só que eu já sei que o A é menos 2. Menos A, então menos menos 2. Tá vendo? Esse menos aqui veio daqui e esse menos aqui de dentro veio desse menos 2 aqui. Menos menos 2 mais b é igual a 7. Menos com menos vai dar mais. Então, o b vai ser igual a 7 menos 2. 7 menos 2, 5. Então, beleza. Achei o meu valor de A e achei o meu valor de B. Ou seja, a minha f de x, ela vai ser igual a menos 2x mais 5. Vamos lá conferir no nosso GeoGebra? Ó, então, a gente tinha o ponto menos 1 e 7, que aqui é o ponto C, e 2 e 1, que aqui é o ponto A. Então, se a gente traçar uma reta, ó, passando pelo ponto C e pelo ponto A. Então, essa minha reta aqui, ó, vai ser a reta y igual a menos 2x mais 5.
É exatamente o que a gente encontrou lá atrás. Eu vou mostrar aqui para vocês, usando dois pontos genéricos, como que a gente calcularia o meu coeficiente angular, que é o A. Lembra, o coeficiente angular é o A, o coeficiente linear é o B. Então, ó, dois pontos genéricos, x1, y1, x2, y2. Não sei quem são esses pontos, mas são dois pontos por onde passa uma reta. Eu quero saber quem que é essa reta. Assim como a gente fez no anterior, ó, eu tenho duas equações. A primeira é relacionada com o primeiro ponto, y1 igual a x1 mais b, e a segunda relacionada com o segundo ponto, y2 igual a x2 mais b. Então, eu tenho também um sistema de equações. Meu sistema de equações, ele tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Vou multiplicar de baixo por menos 1 e vou somar as duas. Então, ó, a segunda equação ficou menos ax2 menos b igual a menos y2. Vou somar as duas, tá? Então, ó, eu não posso cancelar esse ax1 menos ax2, porque o x1 e o x2 são valores diferentes. Pode ser que eles sejam iguais, mas eu não tenho certeza disso. São valores genéricos, não sei quanto que vale o x1 e o x2. Mas o a eu sei que é o mesmo valor. Então, o a eu consigo colocar ele em evidência. Lembra de fatoração? Os dois termos têm um fator comum, que é o a. Então, eu vou colocar o a em evidência e esse a ele vai multiplicar o x1 menos o x2. Porque se eu aplicar a distributiva aqui, eu volto para aquilo que eu tinha antes. Então, é a mesma coisa eu escrever dos dois jeitos. Aqui eu só fatorei, coloquei o a em evidência. Então, ó, para eu calcular o meu a, eu sei que eu tenho que fazer y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Para eu isolar o meu a, esse x1 menos x2 eu vou dividir do outro lado. Então, esse é o meu valor de a. O que eu consigo chegar com isso? Eu consigo calcular, então, o meu a sem precisar fazer tudo isso. É só eu pegar o y de um menos o y do outro e dividir pelo x de um menos o x do outro. Essa ordem aqui vai me importar? Eu posso fazer o y2 menos y1? Posso fazer y2 menos y1, contanto que embaixo eu faça x2 menos x1. A ordem aqui, ó, eles têm que ser do mesmo ponto, tá vendo? y1 e x1 menos y2 e x2. Tem que ser do mesmo ponto na ordem da subtração. E aí, o que acontece? Por que eu falei tudo isso? Em alguns livros e em geometria analítica, a gente chama esse coeficiente angular, que aqui a gente está chamando de A, a gente chama ele de M. O M é o meu coeficiente angular em geometria analítica. É a mesma coisa que o A, eu só dei um outro nome. E aí, o nosso M lá, em geometria analítica, ele é igual a delta y dividido por delta x. O que significa esse delta? Delta está relacionado com a diferença. Lá em Bhaskara, quando a gente vai calcular o delta, não é b ao quadrado menos 4ac? É uma diferença, não é? Lá em física, quando vocês vão calcular a diferença de espaço 2 menos espaço 1 é o delta S. Diferença de tempo é o delta T. Então, esse delta está relacionado com a diferença. Então, meu delta Y dividido pelo delta X é a minha variação do Y dividido pela variação do X. Essa é uma formulinha que a gente usa para calcular o coeficiente angular. E aí, sabendo o coeficiente angular, é só eu substituir em uma das duas equações e eu calculo o coeficiente linear. Então, eu vou resolver um exercício com vocês usando isso daí. Vamos utilizar o mesmo enunciado dos anteriores, só que agora a nossa função afim vai passar pelos pontos 1 e 5, 0 e 1. Então, aqui, qual que eu vou chamar de x1, y1, x2, y2? Tanto faz. Vou chamar esse daqui de x1 e y1 e esse de x2 e y2. Então, pela nossa formulinha, vou calcular o m. O m é igual a delta y por delta x. Ou seja, eu vou pegar os meus valores de y, ó, 5 e 1. Vou subtrair um do outro. Posso fazer 5 menos 1. Contanto que na parte de baixo agora, eu vou ter que fazer esse menos esse. Se aqui eu comecei com y1 menos y2, embaixo eu vou ter que começar com x1 menos o x2. Tá vendo? Ó, o primeiro ponto era 1 e 5, o segundo ponto era 0 e 1. Então, eles têm que estar na mesma ordem, tá? Poderia fazer em cima 1 menos 5? Poderia. Contanto que embaixo você fizesse 0 menos 1. Então, 5 menos 1 dá 4 e 1 menos 0 dá 1. Ou seja, o meu m é igual a 4. O meu a é igual a 4. M e a é a mesma coisa. Então, aqui pode ser o meu a também. Lembra que o meu y é igual a ax mais b? Vou pegar qualquer um desses valores e vou colocar aqui. Vou pegar o primeiro. O y é 5
O A eu já calculei que vale 4 e o X é 1. Só falta eu achar o valor de B. Primeiro eu multiplico aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. E aí esse 4 tá me atrapalhando, vou subtrair ele. Então, vou subtrair ele desse lado e vou subtrair ele do outro lado também. Desse lado, 5 menos 4 vai dar 1 e do outro lado eu vou cortar o 4 com menos 4, vai sobrar só o B. Pronto, achei o meu valor de B. B igual a 1. Ou seja, a minha equação é igual a 4x mais 1. Viram a diferença das 3 maneiras de resolver? Eu dei 3 maneiras diferentes para vocês resolverem. E aí, qual for a mais fácil para você, segue ela e vambora. É isso, pessoal. Por enquanto eu fico por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Se inscreve aí, dá aquele like, comenta, compartilha com os amigos, manda nos grupos. É nóis, tamo junto. Beijo!